Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, dizer que para nós é uma alegria muito grande estarmos com os irmãos nesta noite tão especial, uma noite missionária. Quero desde já agradecer a nossa presidência, na pessoa do nosso pastor, Dr. Elias Cardoso, a oportunidade de estarmos juntos com os irmãos, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Eu gostaria de ler alguns versículos com você nesta noite, iniciando no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 6, depois nós vamos ao Evangelho de Marcos, para a glória de Deus Pai. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, e depois nós vamos ao Evangelho de Marcos, para a glória de Deus. Quero agradecer a presença do papai, estou vendo ali o pastor Silvio, 86 anos de idade, minha esposa, missionária Eliane, minhas filhas Dani e Axa, que estão conosco, mamãe Júnior, Cecília, assistindo de casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vou repetir: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu quero ir ao Evangelho de Marcos, conjuntamente com os irmãos, no capítulo de número 4 e versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e versículo 14, em nome de Jesus. Podemos ler? Versículo 14 diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Vou ler de novo. O que semeia, semeia a palavra. Versículo 15: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 1, a 30, outro a 60 e o outro a 100 por um. Você consegue dizer amém? Vamos nos sentar, amados, para a glória de Deus Pai. Muito me chamou a atenção o versículo 14 deste capítulo: o que semeia, semeia a palavra. O gostoso da Bíblia é quando você está lá em Eclesiastes, Salomão está falando com os fazendeiros, e ele usa 3 versículos para falar acerca de situações aos fazendeiros, para que eles estivessem preparados para o tipo de plantação e de colheita que teriam que realizar. Mas eu me apego ao versículo 14 para falar exatamente sobre a nossa cultura evangélica. A nossa cultura é a cultura de semearmos a palavra. Hoje, no culto de missões, nós temos que glorificar a Deus, porque aqui no Brasil, através do nosso missionário e pastor, Dr. Elias Cardoso, muitos trabalhos estão sendo feitos em todo o nosso país. Eu dizia hoje à tarde para alguém que nós tivemos o pastor Benjamin Felipe Rodrigues, ele foi o nosso pioneiro. E agora nós temos o nosso pastor Elias Cardoso, que há 20 anos está nos presidindo e é um pastor visionário. E por isso o campo missionário está a cada dia avançando,
porque Deus tem dado esta visão, e nós glorificamos a Deus, porque todos os irmãos, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, compraram a ideia, e nós participamos do trabalho missionário, e nós estamos aqui, enquanto você está em casa, me ouvindo nesta noite, carinhosamente, glorificando a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Alguém dizia que nós não chegávamos até aqui, nós já estamos no meio do ano, e vamos até o dia que o Senhor permitir, porque nós estamos fazendo uma obra que está no coração de Deus. Alguém diz que coração é lugar que ninguém vai. Eu discordo. Coração é um lugar onde Deus trabalha. Deus conhece o seu coração, o seu sentimento, o seu propósito, e esta é a razão de nós estarmos nessa noite missionária, adorando a Deus na beleza da sua santidade, com tudo aquilo que nós podemos. Alguém está preocupado porque diz assim: para eu ser um missionário, eu tenho que transpor o mar, e lá do outro lado fazer missão. Não, isso não é verdade. Você pode ser um missionário aí mesmo onde você está, dentro da sua casa. Você também pode ser um missionário, falando do amor de Cristo para a sua família. Você pode ser um missionário na rua onde você mora, falando do amor de Cristo para os teus vizinhos. Você pode ser um missionário na faculdade onde você estuda, na escola onde você faz curso técnico. Você pode ser um missionário, falando do amor de Cristo para os seus colegas de classe, falando para os seus colegas de trabalho. Você pode ser um missionário indo, dando as suas férias para ajudar o CONAMP a atender o campo do Senhor, no Brasil e no mundo, fazendo isso com amor e dedicação. Deus certamente te recompensará de uma forma grandiosa. Você pode dispor a sua vida para ouvir o ide de Jesus, e dizer: eu vou aonde o Senhor me enviar, aqui mesmo no Brasil, ou fora do Brasil. Deus pode contar comigo. Que glória, porque missão se faz com os pés dos que vão. Mas de repente você não pode ir, mas você pode fazer missão da mesma forma. Você não pode ir, mas você pode contribuir, e quem contribui faz missão com as mãos. Mas de repente você não pode ir, e você não pode contribuir, mas pelo menos, no mínimo, você pode ser missionário através dos seus joelhos, orando, intercedendo, suplicando para que a obra missionária possa prosseguir avante, e o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu perguntar: quantos missionários tem aqui na Igreja Catedral esta noite? Quantos missionários tem? Irmãos, irmãs, crianças, jovens, adultos, adolescentes. Amamos fazer missões. Oh, amados irmãos, existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de coração, existem vários tipos de sentimento, e Jesus estava falando com os seus discípulos acerca daqueles que o ouviam. Jesus ministrava de um barco, o barco se afasta alguns metros da costa, e o Senhor começa a falar acerca de parábolas para aqueles que o ouviam. O Senhor Jesus tinha o hábito de usar esta linguagem. Se nós examinarmos o Novo Testamento, nós temos mais de 40 parábolas compartilhadas por Jesus. Das 40 parábolas, 19 delas falam acerca do reino dos céus. Em 19 parábolas, Jesus fala acerca do reino dos céus. Das 40 parábolas que nós temos registrado no Novo Testamento. Então Jesus tinha o hábito de usar esta linha de linguagem, na qual ele usava algo que o povo conhecia do mundo natural, para falar acerca das coisas espirituais. Jesus estava passando pela terra para realizar um grande projeto de Deus na vida de cada um que existiu, nós que estamos existindo, e aqueles que virão depois de nós. Nós
temos que glorificar a Cristo, porque haviam muitas pessoas que seguiam a Jesus por várias razões e com intenções não tão nobres. E ao Senhor saber de tudo isso, Ele usa de figura de linguagem, porque Ele tinha alvo para alcançar. Ele queria alcançar os necessitados. Haviam críticos que seguiam a Cristo apenas para criticá-lo. Haviam perseguidores que seguiam a Cristo para tentar persegui-lo. Mas haviam necessitados que estavam seguindo a Cristo porque eles necessitavam de uma palavra que viesse de encontro com a sua necessidade. Eles necessitavam de paz, eles necessitavam de saúde, eles necessitavam de direção, eles necessitavam de uma porta de trabalho, eles necessitavam de uma direção e resposta para os seus problemas triviais e diários. E ali estava o homem enviado da parte de Deus, o maior missionário de todos os tempos, para transmitir-lhes a boa semente da palavra que fala acerca do reino dos céus. Você gosta desta palavra do reino dos céus? A Bíblia diz que para o sábio entendido, o reino dos céus é para cima, porque embaixo está o inferno. Eu louvo a Deus, porque aonde tenho passado, as pessoas preferem as coisas de cima do que as coisas de baixo. Às vezes, a gente passa num presídio e você tem a oportunidade de falar com aquelas pessoas que estão lá, cumprindo pena, pastor Jeremias, e eu glorifico a Deus, porque nenhuma vez eu vi, ao longo desses meus 56 anos de vida, eu nunca vi num presídio, quando a gente está se despedindo dos presos, que ouviram a palavra de Deus. Alguns aceitaram a fé, outros não, mas ninguém nunca me disse: vai com aquele lá de baixo. Ao longo desses 56 anos, quando eu saio do presídio, esteja preso, esteja alegre, aceitou a fé ou não aceitou, eles dizem assim: vai com aquele lá de cima. Você está entendendo? Quem é o de cima? Deus. Quem é o de baixo? É o inimigo, é o maligno. Eles nunca disseram para mim na saída do presídio: vai com aquele lá de baixo. Nunca, nenhum deles. Eles sempre dizem: vai com Deus. E é sinal que eles preferem aquele que é de cima e não aquele que é de baixo. Eu tenho ido também a alguns hospitais, Hospital das Clínicas, Emílio Ribas e tantos hospitais espalhados por aí. Você vai orar por criança doente, você vai orar por adulto doente, você vai orar por idoso doente, desenganado dos médicos. Alguém disse que não volta mais para casa. A gente entra lá, lê a palavra, compartilha a semente, ora pelas pessoas. E quando você sai do hospital, ninguém nunca me disse: vai com aquele lá de baixo. Nunca. Eles sempre dizem: vai com aquele lá de cima. Vai com Deus. Eu não sei lá onde você trabalha com quem é crente e com quem não é crente. Eu também tenho a oportunidade de fazer esses trabalhos, e por onde eu passo, nunca eu fiz um trabalho para alguém que depois de eu ter feito o trabalho, a pessoa disse para mim: vai com aquele lá de baixo. Nunca disse. Sempre diz: vai com aquele lá de cima. E ele sempre está dizendo para mim: vai com Deus. Eu não sei você, alguém tem dito para você: vai com aquele lá de cima ou vai com aquele lá de baixo? Como é a sua experiência de vida? Porque a experiência de vida da igreja, ao longo desses mais de 111 anos das Assembleias de Deus, nunca ninguém disse para a igreja: vai com aquele lá de baixo. Aonde a Assembleia de Deus passa, as pessoas dizem: vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te prospere, porque o povo está querendo ir para cima e não para baixo. Ir para cima é ir com Deus, agora ir com de baixo é o maligno. Engraçado, ninguém quer ir com o maligno. Eu fiquei feliz ao ver a ideia do jornal Arado, eletrônico. O físico nós já tínhamos esses anos todos, mas o eletrônico
deu uma alegria no coração, não é? Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, porque eles me falaram aqui acerca de dois personagens que muito conhecidos nossos, apesar de não termos tido a oportunidade de conviver com eles fisicamente, mas na história dos livros, das gravações, que se fala dos nossos irmãos, Daniel Berg, Gunnar Wingren, que chegaram no Brasil e compartilhavam a palavra. A nossa cultura evangélica é de compartilhar a palavra. E através da palavra, nós não mandamos ninguém para baixo, nós mandamos todo mundo para cima. Nós queremos que todo mundo suba com Deus. A gente não quer que ninguém vá lá para baixo. É por isso que nós estamos no culto de missões, porque uma das maiores missões da igreja é levar as boas novas de salvação para os quatro cantos da terra. E a igreja faz de tudo para que todo mundo vá com Deus. E que o inferno seja esvaziado, mas que o céu seja preenchido para a glória de Deus. E eu me lembro, entre muitas coisas que Daniel Berg e Gunnar Wingren utilizaram para evangelizar, é aquilo que um dia desses foi nos alertado, que tem pessoas querendo proibir as igrejas evangélicas de fazer, que é o culto ao ar livre. Daniel Berg e Gunnar Wingren amavam este trabalho evangelístico e foram presos várias vezes por estarem evangelizando. Naquela época, nós sabemos muito bem que uma religião que se diz nossa irmã, na verdade perseguia o evangelho. E eles iam para cima das autoridades e mandavam as autoridades, fosse prefeito, fosse governador, perseguir os evangélicos. Olha o que ele está fazendo na praça aí. Não pode não, manda prender. E eu me lembro que eles foram presos lá em Belém do Pará, foram levados para a delegacia, e o delegado estava lá quando o padre chegou. E o padre disse, sabe o que nós vamos fazer para esses camaradas nunca mais compartilhar a semente do evangelho aqui na nossa cidade e estado? Nós vamos dar cal para eles, e eles vão pintar o muro do cemitério da cidade, que era imenso, quilômetros de muro. E se nossos irmãos fosse dos de baixo, que não gosta de trabalhar, ia ter reclamação, mas eles são dos de cima, e quem é de cima gosta de trabalhar. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu também. Você gosta de trabalhar, crente? Missionário gosta de trabalhar. Daniel Berg e Davi pegaram as brochas e foram pintar o muro, levaram quase uma semana para pintar todo o muro. E aí o delegado veio e disse para eles, muito bem, gostei muito do trabalho que vocês fizeram, espero que vocês tenham aprendido a lição, nunca mais vocês preguem esse evangelho, hein? Vou soltar vocês, mas nunca mais pregue esse evangelho. E eles disseram, pois não, doutor. Soltou os irmãos, e eles foram visitar a casa dos irmãozinhos, e falou, olha, chama os moradores para a tarde, nós fazemos o culto ao ar livre na praça central da cidade. E o povo chamou todo mundo veio, os crentes que estavam, não é, amando aquele ministério, aquela palavra, aquele fogo, aquele gozo, e os que não também foram por curiosidade. Quando eles chegaram na praça, que começou o culto, Daniel Berg pega o microfone e diz, meus irmãos, nós estamos tão felizes com Jesus, porque aonde chega o evangelho, até a cidade melhora. Vejam o muro do cemitério, foi só a gente chegar, olha como está limpo e como está bonito. Aonde o evangelho chega, a treva sai e a luz chega, a sujeira vai embora e a purificação desce. Não é diferente comigo e com você. Talvez você esteja dizendo, mas como eu vou pregar a palavra se eu nem pregar sei? Você não precisa pregar falando, você pode pregar vivendo.
Você pode ser aquele funcionário, aquela funcionária que chega na hora certa, que respeita o horário de almoço, que sai na hora direitinho, que não fala mal do patrão, que ora por ele, que ora e aconselha os seus companheiros de trabalho. Alguém sem você dizer uma palavra, é como diz o Salmo 19, sem linguagem, sem fala, as pessoas vão começar a olhar para você e dizer, mas o que esse homem tem? O que essa mulher tem de diferente? Que não xinga, não fala palavrão, não briga, não maldiz, vive abençoando, querendo ajudar os outros, estendendo a mão para socorrer. Quem essa pessoa é? A pessoa vai chegar em você para dizer, o que você é, hein? Você é de Buda? Você é da Aparecida? De quem você é? Você serve a quem? E você vai poder encher os seus pulmões e dizer, graças a Deus eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Antes o diabo me batia, mas agora quem bate nele sou eu, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E você sabe que através do nosso testemunho, nós alcançamos outras pessoas para o reino dos céus, e as pessoas vêm a servir Jesus conjuntamente conosco. Há pessoas que se esquecem do grande feito de Jesus na cruz do Calvário. Eu só estou aqui porque Ele morreu em meu lugar. Eu não sei se você está aqui por causa das obras que você faz. Eu não sei se você está aqui por causa de uma fortuna que você tenha. Eu não sei se você está aqui por causa da posição social. Eu não sei se você está aqui porque você é importante. Eu sei confessar a você que eu só estou aqui porque eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não foi mérito meu, não foi algo que eu fiz. Eu não posso nem dizer que eu amei Ele primeiro, porque Ele nasceu antes que eu só estou aqui porque Ele me amou primeiro, e Ele me amou tanto, que a Bíblia diz que o Pai disse assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu aceitei esse Jesus. Quem aceitou? Quem aceitou? Quem aceitou? A sua vida mudou. Passa chuva, passa sol, nós estamos compartilhando esta palavra poderosa que nos transformou. E se você não foi transformado, você pode ser transformado pelo poder da palavra. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus para dar vitória à vida da igreja. A semente que nós compartilhamos é o trabalho do semeador. E semeador é o irmão, semeador é a irmã. Semeador é a jovem, o jovem. Semeador é o adolescente, a adolescente. Semeador é a criança, os pequeninos, que Deus usa para que os pais possam chegar na casa de Deus. Eu me recordo, há 8 anos atrás, quando nossa irmã e missionária Cristina Maranhão nos visitou lá em Francisco Morato, Jardim Rosas. Naquela noite, teve gente que ficou bravo com a missionária, porque ela disse que Deus manda. Quando falo que Deus manda, nem todo mundo gosta. E ela disse assim, pastor, Jesus está me dizendo que o grupo das crianças da igreja é pequeno, mas o grupo vai crescer tanto que vai dar para o senhor abrir uma creche aqui na igreja. E ela disse assim, Deus está me dizendo hoje que vai abrir a madre de muitas irmãs aqui. Inclusive algumas têm problema e não conseguem engravidar. Mas o Senhor está dizendo que vai abrir a madre e o número de crianças vai ser tremendo. Amém, eu disse amém. Minha esposa olhou para mim. E eu estava na paz, porque quando Deus fala, Ele sabe como faz. Meus irmãos, foi um tal de Deus abrir a madre e as irmãs engravidar. E aparecer grávida, de 1 mês, de 2, de 3, e foi aparecendo aquele montalhado de irmãos. Quando nós deixamos agora, nós deixamos o grupo com mais de 58 crianças, para a glória de Deus, e o grupo evangeliza, o grupo traz papai, o grupo traz mamãe, e a obra do Senhor vai caminhando. É como as nossas crianças que louvaram o Senhor aqui, são os missionários mirins, que estão fazendo a obra do Senhor, e eles vão convidando o papai, convidando a mamãe, compartilhando
a semente da palavra, contando o que Jesus está fazendo na vidinha deles, e o papai e a mamãe acabam chegando, o vovô e a vovó, a titia e o titio, vem também para os caminhos do Senhor, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Você diz amém por isto? Oh, meus amados, você sabe que nós temos um ministério da parte de Deus na terra. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 5. Nós temos lá registrado do versículo 18 ao versículo 20. Paulo nos lembrando que nós recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação. É um ministério que Deus deu para quem? Deus deu para a igreja. E quem é a igreja? As quatro paredes? Os bancos? O teto? Não, a igreja sou eu e você. Nós fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor, e nós somos a igreja de Cristo. E aonde nós formos, a igreja do Senhor está presente lá, marcando o território e fazendo a diferença aonde a gente passa. E eu fiquei pensando esses dias, porque este ministério da reconciliação significa que os pecados do ser humano podem ser redimidos. Os pecados do homem e da mulher, que nasceram já, desde o ventre da mamãe, já nasceram pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por isso mesmo, Jesus esvaziou-se da sua glória, colocou-se à disposição do Pai, para vir a este mundo por tua causa, por minha causa, por nossa causa, porque já haviam passado na terra homens de Deus, profetas de Deus, sacerdotes, patriarcas, cada um fez o seu trabalho, mas, por mais que fizesse, de 99, faltava uma coisa, nunca ninguém cumpriu totalmente, não tinha mais a quem enviar, ou permitir que viesse à terra, e o Senhor se coloca à disposição do Pai e diz: Pai, envia-me a mim. Eis-me aqui, estou pronto, papai. Eu vou me esvaziar da minha divindade, eu vou à terra do jeito que o Senhor mandar. Então está certo, Espírito Santo, se prepara aí. Você vai fazer a obra naquela jovenzinha Maria. E ele fez mesmo. Jesus foi gerado no ventre de Maria, sem que ela tivesse conhecido homem algum. Algo sobrenatural e milagroso. Nasceu neste mundo como eu e você, comeu arroz e feijão como eu e você comemos, passou por as provações que nós passamos, passou pelas dificuldades que nós passamos, mas em nada pecou contra o Pai, foi fiel até a morte, morte de cruz. Inventaram uma mentira, uma calúnia contra ele, fizeram um julgamento à noite que era proibido, mas ele foi julgado e condenado, preso, maltratado. Falaram mal dele, sendo que ele nunca falou mal de ninguém. Cuspiram no rosto dele, sendo que ele nunca maltratou alguém. Apanhou, sem nunca ter batido em ninguém. Diferente de mim e de você, que às vezes a gente apanha porque a gente provocou mesmo. Mas Jesus não, nunca fez mal a ninguém. Foi para a cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Morreu em nosso lugar. Ressuscitou, e é por causa da ressurreição que nós estamos aqui hoje. Eu não posso me esquecer que o presidente americano, o presidente Nixon, quando o homem chegou à lua, a nave Apollo desceu, sentou, os astronautas desceram, foram pisando, o presidente Nixon em rede mundial disse: senhoras e senhores do mundo, vocês estão vendo o maior acontecimento de todos os tempos. Pastor Billy Graham, que era conselheiro do presidente, pegou o telefone vermelho, que na época funcionava, tocou o telefone: presidente Nixon, o senhor acaba de cometer o maior pecado da sua vida. O maior acontecimento de todos os tempos não é o homem pisar na lua. O maior acontecimento de todos os tempos foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque
porque se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nenhum de nós estaríamos aqui, nem a nave subiria para conhecer a lua, mas porque ele morreu em nosso lugar, nós estamos aqui adorando ele, mesmo que a temperatura lá fora está baixa, mas aqui dentro ainda tem o Espírito Santo, que mantém acesa a chama do fogo, no seu, no meu e no nosso coração. Amados, eu quero te dizer uma coisa, eu não posso esquecer esse texto, porque é muito forte, eu vou ter que parar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ministério da reconciliação está na mão da igreja. Somos nós que temos que levar esta palavra, somos nós que temos que compartilhar esta semente preciosa. E aí a gente pergunta, mas o que é reconciliação? Reconciliação é o processo de redimir o homem de seu estado pecaminoso de trevas espirituais, restaurando-o a um estado de harmonia e união com Deus. E até os corais costumam cantar: reconciliai-vos já, reconciliai-vos já. Quer dizer, volta para Deus. Mas como assim volta de Deus? O ser humano às vezes esquece que ele partiu de Deus. Foi Deus quem criou, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu o corpo, foi Deus quem deu a alma, foi Deus quem deu o espírito. Você partiu de Deus. E para que o ser humano foi feito? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas por causa do pecado nós nos afastamos de Deus, nos distanciamos do Criador. E ao longo dos anos que vão se passando, o Senhor está levantando homens e mulheres para levar aos quatro cantos da terra a mensagem da reconciliação. Abandone o pecado e volte para Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Seus pecados serão perdoados. O seu nome é escrito no livro da vida e você vai morar na eternidade com o Pai. Reconciliai-vos já. Oh, amados, reconciliar com Deus, eu e você precisamos e podemos anunciar a mensagem de Deus que estava em Cristo. E eu e você podemos anunciar essa mensagem através das redes sociais, através da publicação da palavra, através de testemunhos verídicos. Nós podemos proclamar a palavra de Deus de várias formas e maneiras, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e nenhum de nós percamos a oportunidade de servi-lo e de adorá-lo. Eu estava sexta-feira, agora, com o pastor Orlando, um dos nossos vice-presidentes, e ele estava me lembrando. Foi por isso que eu li Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz lá, não sei se você se lembra, né? Pastor Josué falou tanta coisa, que de repente cai no esquecimento, mas eu vou te lembrar. Eclesiastes 11, 6 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando nós lançamos a semente da palavra de Deus, estamos pregando o evangelho para um homem, para uma mulher, para uma moça, para um rapaz, para um menino ou menina, para um senhor ou senhora. E é natural que nós tenhamos uma preocupação. E alguém diz assim: eu não vou pregar mais, porque eu prego, e quando eu faço o apelo, a pessoa não aceita Jesus. Não prego mais, não prego. Preguei para fulano, não aceitou. Preguei para Beltrano, mas quem te disse que é você quem convence o coração da pessoa? Quem te disse que é você quem salva? Quem te disse que é você quem perdoa?
Quem te disse que é você quem leva para o céu? Não. Eu e você temos a responsabilidade de semear a semente. Quem convence o coração do homem e da mulher é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem vai convencer e vai fazer a obra de transformação. Vai levar este homem, essa mulher a se arrepender dos seus pecados, a se aproximar de Deus, confessá-los, abandoná-los e passar a viver uma vida nova. Esse é o nosso papel, levar a semente da palavra de Deus. E quando você leva a semente da palavra de Deus, você nunca sabe qual vai dar bom resultado e qual não dará resultado. Quando eu falo em resultado, é a pessoa aceitar ou não aceitar a fé. Nós vivemos esses dias. Uns aceitam, outros não. Uns morrem e você não sabe se a pessoa aceitou ou deixou de aceitar. Parte para a eternidade. E eu não estava lá, e você não estava lá. Como é que eu vou saber o último momento da pessoa? Não sei. É Deus quem sabe. Mas anos se passam e a gente recebe informação do que Deus está fazendo e do que Deus está trabalhando. E aí o pastor Orlando disse assim para mim: pastor Josué, você se lembra daquele trabalho que você fazia nas madrugadas lá, nos estádios de peão boiadeiro? Eu falei: é claro, como é que eu vou esquecer? Foi Deus que mandou fazer. Tem como? Aí ele disse para mim: você viu que o Luciano se converteu? Eu falei: pois é. A dupla Zezé de Camargo e Luciana acabou. Porque o Zezé não quis aceitar Jesus. O Luciano aceitou, abandonou as músicas sertanejas, está cantando só na igreja do mestre. E aí eu disse: pastor Orlando, quando encontrar com ele, eu vou ter o prazer de cumprimentá-lo e dizer: meu irmão Luciano, que aceitou a fé, e nós fizemos parte da história, porque nós entrávamos nas madrugadas. Minha esposa chegou e comigo uma madrugada, à noite que estava lá, Chitãozinho e Chororó, e ela entrou conosco, nós falamos com os empresários, dissemos: nós queremos ofertar uma semente da palavra de Deus para a dupla que está vindo na nossa cidade. E eles disseram: pode entrar. E quando nós entramos no gabinete, Chitãozinho falou assim: vocês, evangélicos, gostam de nós? Eu não sabia que vocês gostam da gente, achei que vocês eram contra a gente. Não foi, missionário? Não, Zé, Chitãozinho, Chororó, nós amamos todas as pessoas. A nossa cultura do evangelho é que as pessoas conheçam Jesus, o aceitem como seu Salvador e possam ter uma vida nova. Nós evangélicos não somos inimigos de ninguém, muito pelo contrário, nós só somos inimigos daquele lá de baixo. Mas quem quer servir a Jesus, nós somos amigos. E ele falou: nossa, estou tão feliz, nunca ninguém antes se interessou em vir falar conosco. E nós entregamos para eles uma Bíblia na linguagem de hoje. Chitãozinho e Chororó ainda estão lá. Mas eu me lembro que nós fomos na noite que estava João Paulo e Daniel. João Paulo morreu uma semana depois, num acidente de carro na Bandeirantes. Eu não sei, lá no céu eu vou saber. Nós entramos e falamos com Leandro e Leonardo. Leandro morreu, só vou saber lá na eternidade. Mas que nós falamos. E agora, o Zezé de Camargo e Luciano, com quem nós falamos, irmão Luciano se converteu. Aí eu estou dizendo: Senhor, obrigado, porque a gente semeou lá, semeou ali, semeou lá, semeou lá, mas a uma semente deu. E eu quero te agradecer, porque eu faço parte da história do evangelho na vida dessas pessoas. E ele não quis continuar lá não, aceitei Jesus, não canto mais para o mundo. Eu fiquei me lembrando, sabe de quem? Da Marilene Santiago, do Rio de Janeiro. Ela dizia: já não canto para o mundo, hoje eu canto para Jesus. Minha vida eram trevas, hoje é plena luz. Ah, meu irmão, esse Jesus entrou na minha vida e a minha vida deixou de ser treva, e agora a luz do evangelho brilha lá em casa, brilha na sua casa,
Levante a sua mão, dê um glória ao Senhor, porque as trevas vão embora e a luz do Evangelho vai chegando na nossa casa. Prezado ouvinte da palavra de Deus, o tempo não me permite mais, mas eu quero aproveitar esta hora para fazer gentilmente um convite a você. Se você também não gostaria de entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e passar a ter uma nova experiência com Deus. Eu não sei se há entre nós nesta noite, dentro da catedral, um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, um menino, uma menina, que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador. A verdade é que a noiva do Cordeiro, que é a igreja, está querendo orar por você. E se você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, apenas para nós te identificarmos, dá um sinal com sua mão. Nós queremos que alguém te acompanhe, para que você não venha para cá sozinho, homem ou mulher. Se você quiser aceitar a Jesus, hoje é a noite aceitável, mas de repente você se afastou, você quer retornar às casas do Pai, eu quero me reconciliar com Deus. Então hoje é uma noite. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Vocês que me ajudem aí, em nome de é o Senhor, está levantando a mão, alguém acompanha ele ali, tem um obreiro, levantou a mão ali, gente, no primeiro banco. Alguém me traga ele para cá. Ele quer aceitar a Jesus, reconciliar-se com Deus. Vem para cá, Jesus está fazendo a obra nessa vida. Meu irmão, para você pode não valer nada, mas o Evangelho de Lucas diz que para Deus mais vale uma alma do que o mundo inteiro em riquezas. Vamos mudar de posição, vamos ficar de pé. Você que está em casa, nos assistindo pela internet, será que você também não quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo? Você pode entrar aí no nosso link e escrever: eu quero, eu aceito, e o seu nome vai começar a aparecer para nós aqui na tela, e a igreja conjuntamente também orará pela sua vida. Se há entre os nossos ouvintes, participantes do trabalho online da igreja, alguém que deseja aceitar a fé, ou mesmo reconciliar-se com Deus, hoje é noite aceitável. Manifeste a sua aceitação, colocando o seu nome, dizendo: eu aceito, em nome. Olha, mais uma vida ali, pastor. Tem uma segunda, tem uma terceira vida para Jesus. Será que tem mais um homem, mais uma mulher, mais um menino, uma menina? Nós queremos orar por você. Só dê um sinal para a gente te identificar, e nós vamos prosseguir na nossa chamada. A semente está sendo compartilhada. A decisão de receber ou não é tua, é vossa, e nós, na qualidade de igreja, estamos adorando o Pai na beleza da sua santidade. Aleluia. A igreja quer orar por essas vidas? Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles, em nome de Jesus. Olha lá, é o Senhor quem escreve o nome de vocês no livro da vida. É o Senhor quem dá paz, é o Senhor quem dá cura divina, é o Senhor quem traz transformação e libertação para a vida do homem e da mulher. Amado Deus e querido Pai, ali estão estas vidas, Senhor, que se rendem a Ti, após ouvirem a ministração da Tua palavra. Ó Deus, por misericórdia e bondade, como o Senhor fez conosco, aceita-os também. Escreve o nome deles no livro da vida, e que a paz que desce do céu enche esses corações. Opere, ó Deus, através do Teu Santo e bom Espírito, a transformação necessária nestas vidas, que eles sintam a Tua presença a partir de hoje, e possam ser nossos irmãos, comungando da mesma fé, participando dos cultos de adoração a Deus. É o que nós clamamos a Ti, Papai, nesta noite, no precioso nome de Jesus. A igreja diz amém. Dá um abraço neles aí por nós, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.